Olá pessoal, nesta aula a gente vai ver um pouquinho mais sobre como a evolução tecnológica ela é importante para compreendermos as relações nos espaços sociais e muito mais que isso, a gente vai observar a partir de um olhar histórico como o trabalho, essa ferramenta de inclusão social, ela é influenciada pela forma que a evolução tecnológica se dá. Vamos lá? Então vejam só, nessa imagem, que está um pouco distorcida, diga-se de passagem, ela mostra como ao longo, nessa linha do tempo, como ao longo do tempo o processo tecnológico esteve atrelado à evolução do ser humano. Então, desde a pré-história, que o homem já desenvolve ou vai evoluindo do ponto de vista tecnológico. Sim, a própria evolução do homem está ligada à evolução tecnológica, porque erroneamente a gente tem a percepção de que evolução tecnológica ela tem a ver com evolução dos meios de comunicação apenas, ou evolução dos meios digitais. E não é apenas isso. A evolução tecnológica, ela tem origem muito tempo atrás. Desde a pré-história a gente já consegue observar isso, visto que o significado de tecnologia é tudo aquilo que vai surgir ou aquelas ferramentas que podem contribuir para melhorar a vida do ser humano. Então aqui na imagem a gente pode dizer que a roda, que a invenção da roda, ela é uma das primeiras invenções tecnológicas. Então observem que tecnologia ela não está ligada apenas a essas ferramentas, esses artefatos que nós conhecemos na contemporaneidade, não. Ela vem muito tempo antes, uma vez que se a gente for ver o que significa a palavra tecnologia, ela está ligada a ferramentas que vai contribuir ou que vai ajudar para melhoria nas condições de vida do ser humano. A roda, ela é uma invenção que vai ajudar em muito. Imaginem só como a utilização dessa ferramenta ela vai contribuir para a escoação de alimentos, para escoação de produtos, ou seja, para a circulação em si. Imagine quanto isso vai facilitar para não levar grandes pesos, enfim. É só pontuando para que a gente retire essa ideia primordial de que tecnologia é apenas uma questão recente. Então, a evolução ela sempre aconteceu, ela esteve ligada aos aparelhos, ela está comumente ligada aos aparelhos eletrônicos, mas ela não apenas é isso. A gente vê que desde o início lá que a humanidade está em constante evolução e que as tecnologias são dispositivos que vão buscar contribuir para uma melhor condição de vida da humanidade e que, por exemplo, o carro, né? A gente vai dar um exemplo do carro. Quando o carro ele é inventado, qual é a finalidade dele? Levar o ser humano de um ponto a outro sem que ele tenha muito esforço, de forma rápida, prática. Então, o carro que nós vemos hoje é bem diferente do carro que ele inicia lá atrás. Então, percebam que não apenas a evolução, ela não para, pronto, foi criado o carro. Mas ao longo do tempo ele foi evoluindo também para atender às necessidades e os anseios a que a população ou que a sociedade tinha. Então, pessoal, vejam só, as mudanças e evoluções sempre estão ocorrendo. Vocês podem observar que durante muito tempo se tinha a questão dos correios como um meio que contribuía para a circulação de informações, para a circulação de correspondência.
Depois, com o tempo, o telefone tornou-se um importante meio de comunicação. Posteriormente, o celular. E o celular que contém todos esses atributos, que você pode se corresponder e pode falar ao mesmo tempo. Então, observem que a humanidade, que as sociedades, elas vão evoluindo a passo que as suas necessidades vão mudando. Então, o que numa sociedade anterior era importante, para a nossa hoje em dia é uma coisa corriqueira, é uma coisa que está super... Por exemplo, a televisão. Para a nossa sociedade, inclusive, é uma coisa que já está até ultrapassado, ou não tem tanto uso como tinha no início. Então, ao longo do processo de evolução, a gente vai vendo que as sociedades vão buscando novas formas de melhorar ou de melhor de mais conforto para as suas necessidades. Mas atrelado a isso, tem um probleminha. Com a evolução tecnológica, veio o problema de falta de inclusão social e você observa como isso dificulta para que a gente tenha uma sociedade de fato que respeita as diferenças ou que contribui para que todos estejam inclusos. Então, a questão das tecnologias muitas vezes não serem acessíveis a todos, sejam pessoas não alfabetizadas, sejam pessoas com deficiências, em qual nível que for, ela não substitui velhos hábitos. Por exemplo, as tecnologias podem não apresentar resultados positivos para formas de relação e interação humana. A gente vê hoje as redes sociais como uma ferramenta para aproximar, que muitas vezes afasta as pessoas. As tecnologias também podem ser desenvolvidas para aprimorar e contribuir para a vida humana. A gente vê a evolução na indústria farmacêutica, na indústria médica, por exemplo, na educação também. Então, pensar em novas tecnologias que não agridam tanto o meio ambiente, tudo isso é pensar numa evolução tecnológica e social que tenha possibilidades inclusivas. Então, quando a gente observa que ao longo do tempo houve uma evolução tecnológica, mas que ela não buscou, ou ela não teve esse olhar sobre o meio ambiente, a gente vê que isso é um ponto negativo. A gente vê que a exclusão de pessoas com deficiências, com pessoas que não tiveram acesso a ambientes digitais ou acesso a ferramentas digitais, tudo isso é uma forma da gente observar a importância na nossa sociedade de tecnologias inclusivas que busquem o respeito a todos de uma forma igual. Então, qual a importância do trabalho, se a gente observar do ponto de vista tecnológico, na vida das pessoas? Aqui, essa imagem, ela vai ser bem ilustrativa. Lá, desde o início, que o homem, ele trata o trabalho como uma forma de sustento, uma forma de manutenção da sua própria vida. Mas ao longo do tempo, como eu falei para vocês, como tudo evolui, o trabalho ele passa a ter outra finalidade, não apenas a de ser útil para a manutenção da vida humana na Terra, das sociedades, mas também para causar satisfação, ser motivo de satisfação pessoal, ou seja, a evolução tecnológica vai contribuir para que o trabalho ele possa dar ao homem possibilidades de motivação, para que a partir disso possa contribuir para sua melhor condição de vida. Mas
qualidade de vida. Então, a importância do trabalho do ponto de vista tecnológico é que a evolução do homem buscou sempre essa nova perspectiva para uma qualidade de vida melhor, e a tecnologia ela é primordial para isso. Então, pessoal, por que o trabalho é importante? O trabalho é importante só porque através dele a gente consegue dinheiro, consegue comprar bens materiais. Ao longo do tempo e sobretudo com o advento de novas tecnologias, a gente vai observar que a importância do trabalho na vida das pessoas é porque ele também serve como um ator social. Então, você trabalhar é você também mostrar-se dentro de sua dignidade humana. Então, se hoje há no Brasil essa discussão sobre a falta de emprego por conta da crise sanitária, ética e moral que a gente vem passando, é porque o trabalho ele não é importante apenas do ponto de vista útil, do ponto de vista prático, ele é importante também para a dignidade humana, visto que a nossa sociedade utilizou o trabalho para mostrar-se importante ou para, através dele, se constituir ou para a partir dele os grupos sociais se constituírem. Então, a tecnologia no mercado de trabalho, ela vai gerar alguns impactos, vai acarretar desempregos, vai acarretar outras formas de emprego. Então, observem que esse termo evolução tecnológica e mercado de trabalho ou trabalho, eles estão intimamente ligados, uma vez que para que ocorra essa evolução no plano material, no plano trabalhista, a tecnologia ela vai influenciar. Então, é importante a gente ressaltar que algumas funções ao longo do tempo foram perdendo algumas funções foram perdendo as suas utilidades porque com o avanço da tecnologia, elas foram tendo outras perspectivas, enfim. A gente pode citar como exemplo algumas profissões que tiveram seu espaço substituído. Há quem discuta sobre o papel do professor, tratando como algo ultrapassado, que as tecnologias elas vão mostrar isso. E a gente observa, principalmente nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, que não é bem assim, né? Já que foi observado a importância da interação social a partir das escolas, a partir do professor, do ponto de vista físico, na nossa sociedade. Então, quando a gente vai discutir a evolução tecnológica e a sua relação com o trabalho, a gente vai discutir sobre como um influencia o outro diretamente. Então, essa relação entre tecnologia e trabalho, ela tem um papel essencial e que através dessa interação vai possibilitar essa integração entre as novas tecnologias e as necessidades dos indivíduos, seja no ponto de vista social, seja no ponto de vista econômico, seja no ponto de vista qual for. Então, pessoal, nesta aula a gente pode ver um pouquinho da importância da evolução da tecnologia para a evolução do próprio homem, como a evolução tecnológica ela influenciou a evolução das sociedades, como ela contribuiu para a melhoria das condições de vida e, de certa forma, como em muitos casos prejudicou, porque quando a gente vai analisar do ponto de vista histórico, a gente tem que balancear os prós e os contras. Então, se hoje nós vemos que o celular é um importante dispositivo para a comunicação, a gente também o observa como um instrumento que dificulta as relações humanas ou que deixam elas de formas superficiais. Mas a gente também vê que a evolução da tecnologia contribuiu para maior
expectativa de vida, quando os medicamentos são ampliados, quando os equipamentos médicos também são, novos equipamentos médicos são criados, enfim, do ponto de vista histórico, a leitura que a gente pode ter sobre a evolução da tecnologia e a relação com o trabalho é a importância de analisar os prós e os contras dessas relações e o quanto isso influencia na forma como hoje nós nos relacionamos em sociedade. Então, pessoal, vamos para, numa próxima aula, a gente ver mais essas questões históricas para entender esse ponto, de que maneira nós somos, a importância social de vários fatores e como isso acarreta para nos conhecermos enquanto grupos sociais, ok?